O Museu Kobayashi é um pequeno museu privado, cuja entrada custa 1000 ienes, e que é um museu onde vocês podem apreciar obras de arte de artistas contemporâneos e antigos, japoneses e não só, mas predominantemente de artistas japoneses, e que são artistas japoneses que ganharam o prémio um prémio que é a entrada numa ordem. Sabem como os países têm ordens ou medalhas para atribuir a pessoas que se destacaram particularmente? Então, na parte da pintura e das artes plásticas, mas particularmente da pintura, todos os artistas que estão aqui são artistas que receberam essa condecoração, esse prémio, esse reconhecimento. E as obras que estão aqui escolhidas são exemplificativas da sua qualidade. Para além disso, a sala de exposições é belíssima. A exposição não é sempre a mesma, vai circulando muito. Eu tenho autorização para estar aqui a fazer um vídeo desde que ele seja panorâmico e não incida particularmente em detalhe em nenhuma obra, para não violar os direitos de autor. Não toquem, não estejam demasiado perto, não tirem selfies com as obras, mas para efeitos de divulgação posso estar aqui a fazê-lo porque pedi autorização. Este é um museu muito sossegado, é um sítio ideal para estar a apreciar artes tradicionais japonesas. Eu cheguei aqui quando ele abriu, às 10 da manhã, e é este tipo de experiência que eu tenho ouvido de quem me recomendou, aliás, que viesse cá. É que é um sítio muito sossegado para vir em família ou em pequenos grupos, para quem realmente quer estar e apreciar a arte japonesa. Se pedirem, eles podem fazer visita guiada, mas só existe em japonês. Não há outra hipótese. Eu vou sem dúvida incluir isto no meu roteiro. É um sítio muito conveniente em Osaka Sul. Isto fica muito perto, por exemplo, do Aeroporto Internacional de Kansai, mas também fica perto se vocês estiverem hospedados, por exemplo, na zona de Tennoji, ou qualquer coisa que seja a sul de Tennoji, Osaka Sul. Eu não vou poder filmar outras salas, apenas esta, e não vou poder filmar a loja, mas existe uma loja com reproduções não só destas obras de arte, mas de todas as outras obras de arte da coleção deles, porque, como eu disse, o espólio é muito vasto e vai mudando ao longo das estações do ano. Portanto, este é um sítio perfeito para vocês comprarem reproduções de boa qualidade de obras de arte a preços incríveis. Eu nunca vi coisas desta qualidade a preços destes, excepto, por exemplo, mercados em segunda mão, mas aquilo que vocês vão estar a comprar aqui não é em segunda mão. E eles fazem embalamentos adequados para vocês levarem no avião. Esta é uma das obras de arte que está, digamos que, feature, escolhida para se poder filmar e fotografar neste preciso momento, porque tem a ver com a estação em que nós estamos. Então, isto é de um artista que eu creio que eu posso dizer Ryukyo Kawabata. E é de um artista, ok, exato, está inspirado no inverno. É sobre uma ave migratória que vem para o Japão no inverno, a altura em que nós estamos. E neste caso poisou numa árvore de yuzu, que é um citrino, semelhante à laranja ou ao limão, mas não é amargo, também não é tão doce como a tangerina. O yuzu é o cheiro do inverno, o sabor do inverno, é o que caracteriza sensorialmente o inverno. E esta ave migratória, como diz aqui na legenda, a cor da penugem do peito dela combina com a cor do yuzu. Então, uma faz lembrar a outra, ou seja, quando as pessoas olham para o yuzu na árvore, lembram-se desta ave, e quando as pessoas olham para a ave na árvore, lembram-se do yuzu. E outra coisa que diz aqui é que eles estão, tanto o yuzu como a ave estão solitários, porque esta ave não se reproduz quando está aqui no Japão. Então está sempre sozinha e solitária, e é muito fácil de identificar por causa da mancha preta à volta dos olhos e da parte branca em cima na cabeça. É uma pintura sobre apreciar a beleza no inverno, mesmo na solitude, e as cores quentes são reconfortantes
há uma distância entre a ave e o yuzu, mas eles coexistem. Reparem como certas características da pintura japonesa, estou a tentar não me pôr diretamente à frente, porque acho que estraga um bocado o panorama. A pintura japonesa, alguns dos valores clássicos da pintura japonesa que estão aqui perfeitamente dominados, é que ela é como que um instantâneo. Aliás, os pintores impressionistas europeus foram altamente influenciados por esta ideia de captura de um momento, um instantâneo, e também de visualização ao pormenor de uma coisa que será mais vasta. Nós aqui não precisamos de ver onde é que o ramo acaba, nem onde é que o ramo começa, nem a árvore toda. Nós estamos a ver só uma secção da realidade, um momento. E, aliás, provavelmente o pássaro pousou aqui por um momento e voou a seguir. Então isto é como que um instantâneo da realidade. As artes tradicionais japonesas, desde, por exemplo, o haiku, que são os poemas breves, até a pintura e muitas outras artes japonesas, enfatizam esse momento. Se vocês virem, por exemplo, o teatro kabuki, no teatro kabuki há uma parte em que os atores se imobilizam a meio de uma cena e fazem uma pose, que, se eu não estou em erro, se chama Mie. E durante essa pose, tanto da parte das outras pessoas que estão em palco, como sobretudo da audiência, há um grito, há um clamor para enfatizar essa pose. É como se naquele momento estivesse a ser tirada uma fotografia, um retrato. Então, eternizar aquele momento durante uma fração de segundo, é como se as pessoas ficassem com aquilo gravado na memória. E mesmo a pintura antiga japonesa já tinha esta característica. Este autor é relativamente contemporâneo, não é? Viveu de 1885 a 1966, não estamos a falar de uma pintura com séculos e séculos, mas conseguimos sentir aqui a presença da história da arte japonesa e da história da estética japonesa. Esta é outra obra de arte em que eu vos posso mostrar em mais pormenor. Então, esta é diferente, esta é uma outra maneira de mostrar pinturas. Muitas vezes as pinturas, em vez de estarem emolduradas, as molduras correspondem mais à influência da arte ocidental, em vez das pinturas estarem emolduradas, às vezes elas estão colocadas nestas bandas de tecido. O tecido em si já é uma obra de arte, porque estamos a falar normalmente de seda ou às vezes até brocado de seda. E estas pinturas são muito delicadamente colocadas aqui e depois são enroladas quando não estão em uso e são desenroladas para ficarem expostas na parede. Elas não estão protegidas por vidro, como acontece geralmente nas pinturas quando estão em molduras. Portanto, estão muito vulneráveis aos elementos, eventualmente às diferenças de umidade do ar, etc. Mas, por outro lado, por não terem o vidro, não se perde nada da leitura delas com os reflexos. E aqui ela ficaria realmente, a fruição desta pintura ficaria muito estragada se perdêssemos alguma coisa com os reflexos. Estamos a falar de uma pintura do Monte Fuji, Fukada, é nome de família Naoki, acho eu. Em 1916 fez esta pintura. É o Monte Fuji e enfatiza o aspecto dourado como o ouro que o Monte Fuji tem a resplandecer ao sol. Uma face está envolta em névoa e outra face está a revelar-se e enfatiza a majestade do Monte Fuji como divindade. Ou seja, nós temos um termo na pintura ocidental e na história da arte como disciplina, que é o termo do sublime. Alguns artistas dedicaram-se particularmente bem ao tema do sublime, como por exemplo o Turner. Há outros, que é esta ideia de sentir terror, uma emoção aterrorizadora, mas uma emoção enaltecedora, um respeito absoluto, e também um sentido de tamanho minúsculo perante a majestade da natureza. E é essa emoção estética que esta pintura pretende reproduzir. Apesar de ser de uma escola
de pensamento, de uma escola de prática artística totalmente diferente, mas nós conseguimos sentir a universalidade da arte a estar em jogo aqui, porque claramente a névoa é uma ferramenta para revelar o Monte Fuji. Aliás, as próprias neves nesta encosta do Monte Fuji também parece que estão a mexer-se com a neblina e com o vento. Esta neblina e este vento, que aliás isto é extremamente realista. Se vocês olharem para o Monte Fuji de manhã, por isso é que eu aconselho sempre as pessoas a não irem visitar o Monte Fuji a partir de Tóquio ou de outro sítio qualquer e depois voltar. Durmam lá, acordem de manhã muito cedo e vão ver o nascer do sol com o Monte Fuji, porque é uma experiência única e a partir do momento em que o sol está levantado nunca mais tem esta sensação da neblina muito lenta a mexer as nuvens e a mexer as neves e o Monte Fuji a aparecer à vossa frente. Porque ele está lá, é absolutamente gigantesco. Olhem o tamanho destas árvores, que já são do tamanho muito maior do que as pessoas, e isto é o que está em cima de vocês. Não é olhar para a frente, é olhar para cima, é olhar para o céu e ver a aparecer um Deus. É mesmo esta a sensação que esta pintura transmite. Seria preciso, já agora, uma sala bastante grande para dar espaço para esta pintura respirar. Por isso é que ela está à cabeça da sala. Não é uma pintura que possa ser posta num canto pequenino. Temos a sorte de ver várias obras que até posso mostrar em pormenor neste museu. Esta é uma pintura também num destes rolos, instalada num destes rolos para desdobrar e colocar, por exemplo, a decorar o tokonoma. Tokonoma é uma reentrância, uma espécie de alcova, não porque tenha uma função de dormir, mas é uma reentrância na parede ou na configuração de uma sala de receber visitas ou de conviver numa casa tradicional japonesa. E muitas vezes no tokonoma há pinturas destas. Mas também poderia ser colocada num quarto, numa sala de estar, num corredor, etc. Esta não tem as mesmas características da pintura anterior. É de Reime Kitagawa, acho eu, que posso ler assim. É sobre uma mulher que está a brincar com uma boneca, um boneco de um ator de kabuki. Ok, vou explicar ao olhar para a pintura. Então, este tipo de pintura é uma pintura muito mais mundana, não tem as mesmas características que a anterior. Reparem como o autor utiliza sobretudo linhas curvas no corpo da mulher, quase ao nível da obsessão de não colocar mesmo nenhuma esquina, nenhum ângulo, nada reto. Talvez as costas, mas isso é para enfatizar que o casaco do kimono está a cair. A roupa dela tem estes padrões de flores, depois o obi tem outro padrão florido, o casaco tem outro padrão, tem kimonos de lá dentro, pelo menos mais 2 camadas de kimono, que por causa dela estar a brincar e a mexer livremente, nós conseguimos ver também as camadas daquilo que é efetivamente a roupa interior dela. E mesmo o rosto e o cabelo, é tudo linhas curvas, sinuosas, que dá uma ideia de feminino. E depois o boneco com que ela está a brincar. Isto era muito, muito comum. Este autor viveu entre 1900 e 1940. Isto sempre foi muito comum na história do Japão, os atores de kabuki terem merchandising inspirado em determinados papéis. E não só em determinados papéis de peças de kabuki, mas também em determinados atores a representar aquele papel. Ou seja, vamos imaginar o papel na peça X do vilão. Um determinado autor a representar aquele vilão naquela peça pode ter tornado aquilo tão memorável que faziam bonecos. E depois as pessoas brincavam com estes bonecos. Mesmo mulheres. Isto não representa uma criança. Isto é preciso dizer que pelo tipo de kimono que ela tem vestida e o arranjo do cabelo, isto não é uma criança a brincar com bonecos. Isto é uma mulher adulta a entreter-se com um boneco de kabuki. Esse é outro mal-entendido. Muitas vezes há um discurso de infantilização dos comportamentos dos japoneses. Infelizmente isso ainda acontece. Estas práticas culturais não são
destinadas ou não são, tecnicamente, são caracterizadas pela infância. O fugir da realidade para o mundo de fantasia, que é o mundo da peça do Kabuki, e inventar finais alternativos para aquele papel, para aquele personagem, ou divertir-se com aquele personagem, não é assim tão diferente daquilo que as pessoas hoje em dia fazem quando gostam de seguir uma série ou uma telenovela, ou seja em TV ou em livro. Portanto, não é assim tão estranho que o escapismo fosse um passatempo dos adultos e que uma das ferramentas fossem estes bonecos de Kabuki. Esta pintura é deliciosa, está conotada com prazer, entretenimento, escapismo. Seria para uma área mais mundana, mas ao mesmo tempo privada da casa. Este biombo de duas partes, biombo de duas águas quase, é de Tomitake Sen. Vou-vos mostrar. Que viveu entre 1879 e 1936 e é sobre um monge chamado Heise, não tenho certeza, que é um monge que é uma figura quase lendária, mas é considerado um monge que efetivamente existiu e que era muito barrigudo, muito bem disposto, muito honesto. E entrou no folclore japonês como uma figura amiga das crianças, que deixava que as crianças brincassem à volta dele, nunca se zangava, nunca se chateava, andava em peregrinação pelos caminhos, assim, completamente pobre e andrajão, sem se preocupar muito com os aspectos mais prosaicos da vida, vivendo realmente em contacto com a paz de espírito, vivendo a paz de espírito. Este biombo tem uma dimensão modesta, não é o maior biombo que já vi, mas ainda assim bastante impressionante. O facto dele ser côncavo e ter esta figura a ocupar uma área tão grande do biombo dá-nos quase a sensação de ser uma companhia viva. E esta figura está quase em tamanho real. E reparem no rosto simpático, no rosto, nos olhos semicerrados, no ar deleitoso, despreocupado. Esta pessoa não parece que alguma vez se possa irritar com alguma coisa. Ele transporta só esta saca muito grande. Muitas vezes as pessoas confundem esta figura com uma figura aterrorizadora, porque é um homem andrajão, mal vestido, pobre, seminu, com um saco muito grande e crianças à volta. Eu já vi pessoas dizerem coisas muito estúpidas acerca deste tema, mas realmente este é um tema simpático na arte japonesa. Este é suposto ser um tema que provoca às pessoas uma sensação de suavidade da existência e nada de mal poder acontecer. Sem dúvida, uma decoração apropriada para uma sala para receber visitas e inspirar uma atitude relaxada. Temos aqui mais uma pintura. Esta pintura é de Shoen Ikeda, que viveu de 1886 a 1917. É uma pintura que representa as danças tradicionais do Ano Novo, que normalmente são apresentadas em santuários Shinto. Conseguimos ver aqui esta cobertura da cabeça com a ave a voar, inclusivamente no tecido que está a ser manobrado por cima da cabeça, porque está em movimento. Reparem aqui, há uns fios aqui nas costuras e os fios estão a dançar, estão a balançar. E o próprio tecido tem a pintura de penas de ave, o que ainda enfatiza mais a ideia de facto, haver asas, porque reparem que isto são adereços colocados nas mangas de quem está a dançar ou preparar-se para dançar. Estas danças do Ano Novo eram realizadas para desejar um ano auspicioso
boa sorte, prosperidade, mas sobretudo estão muito associadas à família imperial japonesa para consolidar a harmonia do povo através da boa fortuna da família imperial japonesa, porque a família imperial japonesa era considerada literalmente os pais da nação, e todos os japoneses como seus descendentes, seus filhos, seus protegidos. Então temos aqui uma criança, esta sim é uma criança, até pelas roupas que está, a observar que parece que se está a preparar para a dança e já existe aqui uma ilusão do movimento do que vai ser depois a performance ritualística. Isto é realizado em quase todos os santuários shintoístas no Ano Novo. É uma pintura muito pacífica, muito harmoniosa. Tem ali um tom vermelho do casaco da criança, mas de resto é muito suave e muito harmoniosa. E reparem que ela está muito, o peso da figura está muito, o peso da pintura está muito em baixo, não é? A cor aqui é mais forte e também a densidade da pintura está toda aqui em baixo. Esta pintura seria mais interessante ser apreciada a partir da posição sentada, porque aí vocês estão a ver a figura a olhar para vocês. Figura de cima. Normalmente as pinturas, já agora isto não é exclusivo da pintura japonesa, normalmente as pinturas têm uma posição preferencial para serem observadas, ou então ganham mais com isso. Esta é uma das que claramente nos enuncia isso. Não é a minha preferida nesta coleção, das que eu vos posso mostrar. A minha preferida, confesso que era a do Monte Fuji, mas esta também é muito bonita. Ok, eu pedi com muito jeitinho e consegui a autorização para mostrar esta outra sala do museu. Não há nada que uma conversa simpática de duas apreciadoras de arte não chegue ao corte. A iluminação desta sala, já agora, é um exemplo perfeito de boa museografia. Muitas vezes eu vejo salas em que o esquema de iluminação não favorece nada às pinturas. Eu não sei se vai transmitir isso muito bem neste vídeo, não tenho propriamente o equipamento mais topo de gama, mas olhem para isto. De destacar que estamos quase no início do ano do dragão. Isto é um dia de funcionamento normal. Este museu está vazio porque as pessoas não sabem que ele existe. Mas eu não faço a mínima ideia porquê. Porque isto é melhor do que muitos museus que têm filas de 3 horas para entrar. Está sossegado. Portanto, eu convido-vos a virem comigo da próxima vez que eu vier aqui fazer visita guiada, porque, sem dúvida, eu vou dar aulas de História de Arte aqui durante as visitas guiadas. Ainda por cima, quer dizer, eu própria estou sempre a aprender, porque a coleção vai mudando. Já vos falei que tem uma loja lá em baixo com coisas espetaculares e muito acessíveis. O autor deste biombo é Toru Hasegawa. É um autor vivo, nasceu em 1963 e formou-se na Universidade de Tama. E também estava ali a dizer que o dragão é um tema da arte e da cultura japonesa, sobretudo desde o período Muromachi. Vou-me até sentar aqui neste sofazinho. Sentem-se comigo também, porque é a partir da altura deste sofazinho que a gente aprecia isto. Uau! E isto é folha de ouro. Portanto, há um nível de jogos de luz aqui, e suponho eu jogo de luz com o tipo de iluminação que se faz na divisão. E depois este vermelho em baixo, que irradia para o ouro. O biombo aqui não está pintado de vermelho, isto é reflexo. Estão a ver? Como se houvesse um fogo a emanar por baixo.
e ele apanhou a bola. A questão toda do dragão é que ele voa nos céus para apanhar a bola. Este é o momento em que as garras dele envolvem a bola. Este é o olhar de um dragão muito cansado que finalmente apanhou a bola. Vamos terminar esta visita guiada com uma obra de Nagasawa Ashiyuki. Não? Nagasawa Rusetsu. Engraçado. Também não seria como eu lia. Os nomes deles podem não ser exatamente o que eu disse à primeira vista, a menos que tivessem uma ajuda. Que viveu de 1754 a 1799. E vamos terminar a visita guiada aqui porque isto é o que está a acontecer na natureza agora. Eu acho que não é por acaso que eles colocaram isto aqui antes da curva para voltar a sair da sala. Normalmente estas coisas são bem pensadas. Isto é um ramo de ume, ameixeira ou medronheiro japonês. A ume tem a característica de ter ramos que apontam para cima. Algumas são choronas, mas normalmente apontam para cima e criam uns bulbos, umas bolinhas, que de um momento para o outro abrem todas. Umas florzinhas pequeninas, que têm muitas cores diferentes. Há uma que florescem brancas, há outras que florescem cor-de-rosa pálido, há outras um cor-de-rosa já quase carmim. Muitas cores diferentes dentro da ume. E nesta altura as paisagens estão exatamente assim. Já há algumas a florir. Há muitos passarinhos pequeninos, gorduchinhos e fofos que pousam nestes raminhos. Isto representa um dia de inverno soalheiro, bonito, com as flores a aparecer, com o sol ali atrás a brilhar, em que parece que tudo é possível e tudo vai ser lindo. E é com essa mensagem e imagem mental que nós saímos deste museu completamente purificados pela arte.